Olá pessoal, Matheus Almeida falando, analista técnico CNPI. Estou trazendo aqui essa operação no mini dólar. Eu fechei ela na data de ontem, conforme havia posto aí no nosso canal do Instagram. A operação, aqui eu estou pelo gráfico diário, para vocês terem uma noção da amplitude. Ela foi uma operação de 92,7 pontos. Se deu também por ser aqui nós estarmos no gráfico diário, tá? No fundo da lateralidade, desta lateralidade que o preço vinha se desenvolvendo. Nós tivemos aqui um micro fundo duplo, tá? Uma primeira entrada e uma segunda entrada. Então, no momento dessa segunda entrada, quando esta barra aqui de sinal rompeu a máxima na segunda entrada, eu tomei posição. Mas agora eu vou descer para o tempo gráfico para vocês analisarem. Eu fui levando esse trade pelo gráfico de 4 horas. Aqui vocês têm uma noção melhor de como foi. Dando um zoom out, a gente vê que nós estávamos bem no fundo da lateralidade, que vinha se desenvolvendo já há muito tempo no dólar, né? A gente observa que o preço vinha trabalhando dentro desse caixote. Um momento que rompeu, veio buscar níveis mais baixos. E aqui pelo gráfico de 4 horas, deixou esse padrão, que foi um movimento climático em duas pernas. Tá? Teve essa rejeição de média móvel aqui, vendedores tomaram a posição e houve esse clímax em duas pernas. Um clímax, correção em forma de bandeira, e um segundo clímax, que se desenvolveu ainda. Conforme o clímax se corrige em duas pernas e 10 barras, ou até 7 barras, eu aguardei uma entrada aqui, vi que as falhas foram contínuas, né? Tivemos barras que não ficaram sobrepostas. Aqui a gente teve um overlap de barras, então indicando uma lateralidade estreita aqui, ó. Operadores operando em ordens limite no topo, vendendo, e no fundo comprando, saindo em scalps de até 2 barras, como a gente pode ver, o preço se desenvolvia até 2 barras e era possível operar desta forma. Eu resolvi aguardar uma barra de sinal. Tá? Essa barra de sinal veio aqui, foi corrigida e teve uma segunda entrada, que em toda essa correção aqui foi uma terceira entrada. Tá? Uma terceira entrada dentro da lateralidade, já com fundo mais alto, fundos mais altos e topos mais altos, o que indicava aqui que o preço estava se desenvolvendo e ganhando momento. Tá? Aqui no gráfico de 5 minutos, eu vou trazer a operação para vocês da maneira que foi executada. Aqui é o gráfico de 5 minutos. Tá? O dia abriu. O dia abriu com forte gap de baixa nessa região. Tá? Tentou se desenvolver uma segunda perna. Compradores compraram essa barra aqui, tá? Fechando um doji acima do seu ponto médio, com fortes sombras abaixo. Sombra relativa acima, que demonstrou força compradora nesse momento. Tá? Essa barra foi uma barra forte, barra de baixo, onde eles conseguiram comprar. Sucessivamente a ela, a segunda barra do dia, foi uma barra de baixa que tentou o rompimento da mínima da barra anterior, mas a barra posterior já corrigiu ela e fechou acima do fechamento anterior. Tá? Vejam que, se percebermos aqui na questão desta barra, é perceptível que a barra, compradores no momento da abertura da barra, compraram ela no fechamento da barra anterior, compraram ela incessantemente sem deixar corrigir, não veio abaixo. Isso demonstra momentum e força compradora. Aguardei uma segunda barra compradora, fechando praticamente quase careca. Terceira barra foi o primeiro pullback dessa alta. Primeira correção, comprada. Segunda barra de baixa, comprada. Então, tivemos a primeira perna,
uma correção, a segunda perna, outra correção e uma terceira perna. Aqui nós já estávamos na região do topo anterior, tá? Do swing anterior, mas com forte momento. O que eu aguardei? Aguardei uma barra de correção que eu queria ver como os compradores iriam se comportar. Gostei dessa barra e comprei o fechamento, a abertura da próxima barra. Foi o fechamento da barra anterior. Fechando esta barra aqui. Não é uma forte barra, pois ela não tem um grande spread, não é uma grande barra, não é uma barra de tendência, mas ela é uma barra que indica força compradora. Porque no fechamento dela, compradores compraram até o fechamento dela, que ela fechou careca. Segunda barra, momento. Terceira barra, momento. Quarta barra, momento. O que poderia ser aqui uma puxada climática. E nós pudéssemos ter aqui uma correção de duas pernas para corrigir todo esse clímax de compra aqui dos compradores. Tivemos esse topo duplo. E aí eu comecei a levar topo duplo, lateralidade, mas vejam que o fundo não é rompido, o que mostra força compradora. Aqui a gente trabalhou dentro dessa lateralidade aqui, onde poderia ser uma lateralidade de acumulação. Tentamos o rompimento em 3 pernas. O preço veio tirar esses compradores que ficaram presos aqui. Tirou os compradores, mas não rompeu o fundo. Não rompeu o fundo anterior aqui, o que demonstra força compradora. A partir desse momento, eu estou observando as barras. Vejam que o máximo de rally que nós tivemos foram 3 barras de baixa, um possível clímax, realização também, a saída daqueles compradores que estavam no topo aqui, um possível clímax, realização dos compradores e tivemos aqui mais um desenvolvimento em um canal. Esse desenvolvimento em canal demonstrou acumulação e no outro dia já abriu rompendo máximas anteriores. Tivemos um dia de alta, barras, mais de 20 barras acima da média móvel, o preço não chega nem a testar a média móvel, primeiro teste, onde seria possível um padrão de topo duplo, uma tentativa de majoritária de reversão, mas a gente vê que no momento que o preço vem testar o topo, olha essa barra de rompimento, continuidade. Né? Então a gente está tendo forte continuidade. Então isso demonstra força compradora. Os compradores estão ativos aqui nessa região. As barras que tocam a média móvel são compradas imediatamente. Ó. Tocou a média móvel, comprada novamente. Então isso aqui é força compradora. Quando eu já estava no segundo dia carregando esse meu trade, eu comecei a levar ele pelo H1, tá? Comecei a levar ele pelo H1, aqui foi o dia que rompeu, vejo um forte dia de alta, veio testar a média móvel, aguardei, fiquei de olho nessa H2 aqui, micro fundo duplo, que poderia levar a um rally, pelo menos um rally de fechamento de gap, que foi o que aconteceu, ou um teste de topo anterior, tá? Que também poderia ser aqui a saída de alguns compradores que ficaram presos nessa região aqui. Tá? No momento, tá, que houve essa outside bar, inside bar, indicando forte lateralidade e também rejeição de topo, eu já comecei a prestar atenção no price action mais aguçado, reduzir os tempos gráficos e fui olhando. No momento que tentou aqui, ó, romper o fundo anterior, nessa barra eu saí, executei o trade. Foi um trade de 92,7 pontos, né? Nós pegamos toda essa faixa aqui. Poderia ter segurado, poderia. O trade nunca tá bom, né, pessoal? O trade sempre poderia ter segurado mais, mas a gente tem que respeitar o que tem que ser feito. Se quer ser profissional, você tem que respeitar as regras. E a minha regra é essa. Se eu estou carregando um trade e ele testa o fundo, tenta romper o fundo anterior, é o sinal de saída. Poderia ter saído aqui, no fechamento desse gap, e ter pego essa pontuação, poderia. Mas como eu estava carregando, acreditei que pudesse ter uma correção até a média móvel, formar aqui um fundo duplo com essa barra aqui, com essa H2, e aí sim a gente ter esse tentativa de rompimento aqui. Mas não ocorreu, saí com 92 pontos, aí 92,7, quase 93 pontos, em um trade,
que, como o Al Brooks diz, um trade basta para resolver a sua vida. Levando aqui para o H4 fica mais claro, né? O trade fica mais simples de assimilar. Foi um bom trade, poderia ter mantido, sim. Conforme eu falei para vocês, a gente tem que manter sempre o nosso gerenciamento e o que a gente veio fazer. Meu operacional, se eu carrego o trade e ele testa e rompe o fundo anterior, eu saio do trade, que foi o que aconteceu. Espero que todos tenham gostado. Até uma próxima. Forte abraço.